versículos do 7 em diante, até o 13. Vocês encontraram? Então acompanha aí. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Estamos chegando no fim dessa série abençoada, né? Semana que vem, a Laodiceia, finalizamos essa série. Depois vamos falar um pouco sobre escatologia às quintas-feiras, final dos tempos. Mas essa carta é interessantíssima. Nós temos 7, 2 delas, somente 2, Deus não faz nenhuma censura. Então, em todas elas, Deus traz elogios e traz censura. A de Laodiceia não tem elogio. É a última que nós vamos falar semana que vem. Se fosse você, eu não vinha. Mas assim, a única que não tem elogio. Esmirna e Filadélfia são 2 que não tem censura por parte de Deus. Então a gente vai ver alguns detalhes, porque as escrituras elas são profundíssimas, elas são maravilhosas nas suas revelações para nós. Então, a carta a Filadélfia fala de uma congregação fraca, limitada, mas que dependia de Deus. A carta a Esmirna fala de uma congregação pobre, mas que Deus disse: você é rico aos meus olhos. Então, os homens têm de força, em termos de tamanho, através de poder e riqueza. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Então, independente do sucesso nos termos em que o mundo vê e mede, Jesus olha para o caráter, o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele sabe muito bem aqueles que pertencem a Ele. Então, a forma de Jesus analisar é muito diferente. Para Esmirna, era uma igreja pobre financeiramente, mas Deus diz: no meu olhar você é rico. Para essa igreja, ele diz assim: você é fraco, mas eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aonde sai que a gente fala semana que vem, eles diziam assim: eu rico sou, mas Deus diz: você é pobre, miserável, cego e nu. Então Deus tem uma forma de enxergar que é muito diferente da gente, da nossa forma de ver as pessoas e a igreja e as coisas, né? Bom, a igreja de Filadélfia, a gente só tem referência dela aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, e aqui também no capítulo 3, versículo 7. Em nenhum outro lugar da Bíblia a gente vê essa igreja. Interessante também é que ela foi fundada por um rei de Pérgamo. Pérgamo também ficava ali perto, no ano 140. Isso é legal a gente entender. Esse rei se chamava Átalo, e ele fundou essa cidade de Filadélfia, e ele botou esse nome pela lealdade que ele tinha ao seu irmão. Então Filadélfia tem a ver com amor fraternal. Filadélfia tem a ver com aquele que ama o seu irmão. Então Átalo fundou essa cidade nos 140 anos antes de Cristo, e colocou o nome de Filadélfia pela lealdade que ele tinha com o irmão e o irmão para com ele. Mas na Escritura nada é por acaso. Essa igreja não tem nenhuma censura, nenhuma crítica por parte de Deus.
E talvez uma das revelações mais profundas dela não ter nenhuma censura por parte de Deus seja o nome da cidade onde ela estava, Filadélfia, aquele que ama o seu irmão. Porque em Romanos capítulo 13, no versículo 8, está aqui: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei. Então talvez o fato dessa igreja não sofrer censura, essa revelação de Deus para nós, seja o nome da cidade onde ela estava, Filadélfia, amor fraternal, aquele que ama o irmão. Em Romanos 13:10 também diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante isso. Perguntaram para Jesus uma vez: o que eu faço para ganhar o reino de Deus? Ele diz: cumpra o mandamento, ou os mandamentos. Tá, quais? Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Cumpre aí e você vai viver. Já tenho feito isso desde criança. Eu sou um judeuzinho já desde menino. Tá, então faz mais uma coisa: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como assim? Quem é o meu próximo? Vou te dizer: desci o homem de Jerusalém para Jericó. No meio da viagem foi abordado por assaltantes, foi agredido, surrado violentamente, cruelmente pelos assaltantes, levaram tudo dele e o deixaram sangrando no meio da estrada. Quando de repente passou o sacerdote e não parou, passou de largo, viu o homem morrendo e não parou. Depois o levita também passou e não parou. E de repente um samaritano que passava por aquelas bandas parou, desceu da sua montaria, jogou bálsamo sobre o homem, deu os primeiros socorros, colocou o homem na sua montaria e saiu puxando o seu animal, levou o homem até uma hospedaria, disse ao hospedeiro: cuida dele, porque daqui a 2 dias eu venho buscar. Jesus olhou: quem foi o próximo desse aí que estava morrendo? O rapaz disse: aquele que usou de misericórdia para com ele, o samaritano. Jesus disse: então vai e faz a mesma coisa. Então cumpra todos os mandamentos, mas ame ao ponto de tomar atitudes. John Stott disse o seguinte: que amor é muito mais serviço do que sentimento. O amor é muito mais serviço do que sentimento. Ou seja, o amor vai muito mais em ações do que em sentimento. Amém? Então quem foi o próximo daquele homem? Aquele que o acudiu. Quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de nós e precisa de ajuda, precisa de uma atitude, precisa de um socorro, precisa de um dinheiro, precisa de uma palavra, precisa de um ombro, precisa de uma roupa, precisa de algo, não é? É o nosso próximo. Então isso possivelmente vai fazer com que Deus olhe para nós e também não haja censura. Porque o moço disse: quem é o meu próximo? Já cumpri todos os mandamentos: não adultério, não roubo, eu honro meus pais, blá 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 blá. Faço isso desde pequeno. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? O próximo é quem está perto de você e precisa de ajuda. Filadélfia tinha esse nome, talvez por causa disso. A cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17, foi fundada no ano 140, no ano 17 depois de Cristo ela foi destruída por um terremoto e reconstruída por um imperador chamado Tibério César, né? Eles eram Césares. Então por Tibério César ela foi reconstruída. Atualmente essa cidade chama-se Al-Seir, ali na Turquia, e ela está de pé lá, mas não é mais Filadélfia. Continuando no texto, Jesus ele tem uma forma reveladora, mas assim enigmática, de se apresentar em cada uma das cartas. Então ele vai dizer, por exemplo, para a igreja de Sardes: eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Ele vai dizer para a Laodiceia, por exemplo: eu sou a testemunha fiel, o amém. E aqui, para essa igreja, para Filadélfia, ele diz:
eu sou o santo e o verdadeiro. Santo e verdadeiro. Quando ele diz assim, eu sou o santo, é para a gente pensar. A santidade é uma das qualidades e atributos principais de Deus. Ninguém é santo igual ao nosso Deus, diz Isaías 40:25. Isaías 6, versículo 3, está escrito lá: os serafins e querubins clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 99, versículo 9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus, Ele é santo. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar eu habito, mas também habito com o contrito, com o humilde e com o abatido de espírito, para lhe vivificar o espírito e vivificar o coração dos contritos. Em Lucas 1,35 está assim: o anjo que se apresenta a Maria e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Apocalipse 4:8 vai dizer assim: os 4 animais tinham cada um sobre si 6 asas e ao redor por dentro, e estavam cheios de olhos, e não cansavam de dizer dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Ele é santo. Assim diz aquele que é santo e é verdadeiro. Quando cantamos, irmãos, que é santo, quando pronunciamos isso, parece algo muito bom acontece dentro de nós. Tinha um cântico que eu não esqueço nunca mais, que nós cantávamos aqui com os jovens, com louvor, que era um cântico assim meio balançado, mas dizia: Santo, Santo, Santo. Depois dizia: louvem, louvem ao Senhor. Era um cântico que me fazia balançar a alma e o corpo. Eu dançava com aquilo, eu cantava aquilo. Me lembro desde a minha conversão daquele cântico, uma versão do norte-americano Ron Kenoly. E é bonito quando cantamos que Deus é santo, mas isso talvez nos traga um enorme problema para nós. Um grande problema para nós. Por quê, pastor? Porque se Ele é santo, irmãos, como é que Ele vai se relacionar, ou como é que nós, como é que eu vou me relacionar com Deus que é santo, sendo quem eu sou? Como é que você vai se relacionar com Deus que é santo? A palavra santo significa totalmente puro. Como é que nos relacionaremos com Deus assim? Então, como um Deus que não se deixa macular vai se aproximar de pessoas imundas como a gente? Se nós queremos de fato ter comunhão com um Deus que é santo e temos a sua presença fluindo dentro de nós, o que é que devemos fazer? A conclusão óbvia é levar uma vida santa. Se Deus é santo, assim diz aquele que é santo e é verdadeiro. E se nós queremos uma verdadeira relação com Deus, verdadeira, não dá para ser de outra forma a não ser vivendo em santidade. Veja, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, onde ele já era profeta. E você vai lendo o capítulo 1 do Isaías, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5. E você vai ver as profecias de Isaías. Ele está dizendo assim: ai do rei de tal lugar, ai do povo de Israel, ai daquele que blasfema de Deus, ai daquele que é idólatra, ai desse, ai do meu vizinho, ai da minha sogra, ai de não sei quem. Mas no capítulo 6, Isaías tem uma experiência que ele nunca tinha tido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no templo. Ele estava sentado no alto e sublime trono, e a fumaça enchia todo aquele lugar. Ele estava cercado
que eram por querubins e serafins que tinham 6 asas. E eles não cessavam de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu me vi naquela visão, eu me prostrei e disse: ai de mim. Não é mais ai do outro, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E quando ele faz essa confissão, ai de mim, e quando ele tem esse impacto, porque ele se deparou com a santidade de Deus ali no templo, e diz: ai de mim. O texto bíblico vai dizer que um anjo pega um alicate, chama de tenaz em alguma tradução, mas é um alicate tão grande, e pega uma pedra do altar, uma pedra assim incandescente, vai até os lábios do profeta Isaías e Deus diz assim: agora o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi purificada. Deus agora vai dizer assim, ainda no profeta Isaías: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? O Isaías agora, impactado com a santidade de Deus, depois de ter uma experiência onde ele confessa o problema sério que ele tinha: eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é só o povo que é ruim, não, eu também sou. O anjo vem e tal, purifica a boca de Isaías, e quando Deus diz: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O Isaías levanta a mão e diz assim: eu, envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia. A única maneira de nos relacionarmos com Deus Santo é vivendo em santidade. Olha o que Pedro diz na sua carta, 1 de Pedro 1,13 em diante, versão NVI: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, sejam equilibrados, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? É a única maneira. Pastor, como assim ser santo? Parece que a gente já remonta a ideia. Nós vivemos uma cultura de um país ainda de maioria católica, colonizado nos anos de 1500 lá por portugueses católicos, depois misturou com as religiões africanas, misturou com as indígenas, e alguma coisa impregna na gente, e a gente evangélico na casa de Deus ainda vai levando essas culturas para diante, sem perceber. Como por exemplo, vir no culto domingo. Que dia que é dia do culto? Domingo. Isso é catolicismo romano. Dia do Senhor, foi o Papa quem instituiu, não foi Deus, não foi Jesus, não foi a Bíblia. Domingo é o dia do Senhor. Dia do Senhor é domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias é dia do Senhor. Então, algumas culturas impregnam na gente. Seja santo, parece que sem perceber a gente já lembra de Francisco de Assis, a gente já lembra do Expedito, Santo Expedito, a gente já lembra da Madre Teresa, que fez uma obra extraordinária na Índia e que, se já não foi, vai ser canonizada como santa. Daqui a pouco ela vai fazer até milagres, porque o pessoal vai acreditar que ela faz milagres. Então a gente entende que santo é uma ideia dessa, aquela estátua assim paradinha lá, com aquele desenho aqui, ou um desenho na parede, ou um negocinho pendurado. E santo não é isso. Santo também não é perfeição. Santo não é nunca errar. Santo é ser separado, é entender que somos separados. A Bíblia fala de vaso. Os crentes pentecostais usam essa gíria de vaso, ou vaso, ou vaso. Ser separado é entender, por exemplo, que esse objeto é para um único uso. Então eu digo assim: olha, Bispo Carlos Venose, esse objeto aqui, esse pote de azeite é só para mim, para meu uso. Eu vou usar para temperar a salada, mas só a minha salada, ninguém vai mais mexer nisso. Se alguém mexer, alguém vai dizer assim: não mexe porque é do Jair, ele vai usar para temperar a salada. Ninguém pode mexer porque é dele. A palavra santo vem do hebraico kadosh, e do grego é de separação. A ideia de
dizia: eu te separei. Aleluia! E é isso. E quando isso acontece, somos separados, a gente vai entendendo algumas verdades. Efésios 4, 22 a 25 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros e do corpo de Cristo. Em Colossenses 3, de 1 a 10, Paulo vai dizer assim: olha o que é ser santo, olha o que é andar em santidade. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, desejos maus, a ganância, a idolatria, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Isso é andar em santidade. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz algumas coisas interessantes que eu quero dizer a vocês também. Ele diz assim: nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador. De modo que, se você não se sente que é um vil pecador, jamais será um santo. Nunca houve um santo sobre a terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador. De modo que, se você não se sente um vil pecador, jamais será um santo. Depois ele diz: veja que você é filho de Deus, que o mundo, a carne e o diabo estão contra você. Tenha isso muito claro em sua mente, então você triunfará sobre o pecado e sobre o mal, para viver uma vida santa e uma intensa comunhão com Cristo Jesus. Aleluia. Desejamos uma comunhão intensa de Deus, desejamos revelação de Deus, desejamos uma vida sem culpa. Uma das coisas, um dos privilégios do cristão de verdade, irmãos, é entrar num lugar como esse, é adorar a Deus e não ter peso de culpa. Eu, por muitas vezes, no início da minha conversão, eu entrava aqui e eu chorava enquanto cantávamos, enquanto ouvíamos a palavra, porque eu sabia da minha vida do lado de fora, o que eu estava fazendo, o que eu estava falando, com quem eu estava andando, e mesmo que ninguém aqui dentro soubesse, eu ali no meu lugar, Deus sabe de tudo isso, e eu chorava, não porque a presença de Deus estava impactando a minha vida, mas eu sentia uma culpa, que eu me sentia mal. Mas um dia eu me senti perdoado por Deus e eu comecei a entender que era possível viver uma intensa comunhão com Deus sem culpa, sem peso de pecado, sem ser uma pessoa que vive duas vidas, mas sendo alguém em que o Espírito Santo fala, em que a palavra de Deus fala, sendo alguém que quando a gente ora, Deus responde, sendo alguém que parece que Deus pega na mão e começa a conduzir o caminho da gente, a família da gente, o casamento da gente, o ministério da gente, e você vê a mão de Deus agindo em nós, não é porque somos perfeitos, mas é porque desejamos caminhar em santidade. Assim diz aquele que é santo, aleluia. Sonhe com uma vida santa, sonhe com uma vida separada,
de santidade. Aleluia. E desejo uma comunhão com Deus verdadeira. Sede santos, porque Ele é santo. E depois Ele é verdadeiro. Ele diz para Filadélfia: santo e verdadeiro. Aí eu faço uma pergunta: santo e verdadeiro. Eu acredito que você já deve ter tido algum lance assim. Eu já tive algumas vezes. Você já esteve confuso quanto à existência de Deus? Marcelo, será que existe? Será que isso é mesmo? Você já se pegou perguntando se você está na religião certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na porta? Será que alguém está me ensinando é verdade mesmo? Gente, esses dias o irmão da igreja que está fazendo discipulado com a gente falou: pastor, eu vou te enviar um vídeo, você assiste. Uns 20 minutos de um vídeo, irmãos, que os caras conseguiram fazer um negócio assim tão maligno e tão pernicioso, que coloca descrédito em toda a Bíblia, que coloca descrédito na existência de Jesus, na ressurreição de Jesus, e um monte de informações arqueológicas que nem existem. Tudo falso, mas isso é um negócio convincente. Então, para quem não tem muita estrutura, para quem não entendeu direito, hoje eu estava fazendo caminhando às 7h30 da manhã, aí um rapaz conversando com uma mulher assim, e eu percebi toda a conversa, eu reduzi, porque eu ando numa velocidade muito acelerada. Eu reduzi para poder ouvir a conversa. Não é nada, eu vou sair e me dar de 10 lá, mas me atropelam. Mas aí eu reduzi para ouvir aquele casal, e o cara estava falando: então, porque no egípcio antigo foi eles que inventaram a escrita, e tem uma mulher egípcia que era muito boa com seus filhos, e um desses filhos se destacou muito. Daí é que começou essa cultura. Eu falei: do que será que ele está falando, gente? E ele continuou falando, e a mulher: nossa, é mesmo, então nós também nos escrevemos por causa dos egípcios, tudo vem dos egípcios, todas as coisas boas da ciência vêm dos egípcios, porque os egípcios isso, os egípcios aquilo. E eu querendo falar assim: olha, o Egito é assim todo mundo, de Satanás, tudo isso. Eu não podia falar que não estava na conversa, mas assim, aí ele foi dando a entender, irmãos, que essa cultura de alguém que nasceu de uma virgem, de um filho que foi maravilhoso, isso aí é tudo cultura, isso aí nem existiu. Mas Jesus está dizendo aqui no Apocalipse que Ele é santo, que Ele é verdadeiro. Ele é tão verdadeiro que Ele mudou a história, que Ele dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. Nós estamos vivendo no ano de 2014, depois do Cristo que é verdadeiro. Não é possível que alguém diga que Ele não existiu. Não é possível que alguém diga que a Bíblia é mentira. Ele é verdadeiro. Aleluia. A palavra verdadeiro, irmãos, ela é usada frequentemente no Novo Testamento para identificar Deus Pai e Deus Filho. Em João 3,33 diz: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o testemunho de Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você aceitou o testemunho de Jesus? Aleluia. No 7,28 disse assim: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Em João 8,26 ele diz: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Em João 17,3 ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele é verdadeiro, Deus. Ele é verdadeiro. 1 de João capítulo 5, versículo 20 está assim: sabemos que o Filho de Deus é vivo, e Ele nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é santo e Ele é verdadeiro. Eu tive alguns tempos atrás, porque às vezes dá uns parafusos na cabeça da gente, assim: será que é mesmo? Será que não é? E se você teve alguma dúvida um dia de que se Ele é verdadeiro, se estão te ensinando a verdade, Deus vai revelar ainda mais no teu coração que Ele é verdadeiro, que você não bateu qualquer porta, que no dia que findar essa vida você não vai se deparar com uma gargalhada sarcástica dizendo que você entrou na porta errada, que você foi um cego que foi acompanhando outro cego, caiu num buraco. A frase que
geração, e Cristo usa João para escrever uma linguagem a respeito lá do Antigo Testamento, para nós entendermos um pouco mais do que esse lance de abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, chave de Davi. No livro de Isaías, no capítulo 22, versículos 20 a 24, fala de uma batalha que estava para acontecer de Israel, de Judá, aliás, estava dividido o reino, Israel para lá com 2 tribos, e Israel com 10 tribos, Judá com 2 tribos para cá, e Judá ia entrar numa guerra com a Síria, ia ser dizimada pelo exército da Síria, que naquela época dominou o mundo. E ali houve um homem chamado Eliaquim, que o seu nome significa Deus levanta. Eliaquim, Deus levanta. E Deus mandou substituir o Eliaquim sobre um outro ministro, sacerdote chamado Sebna. E a esse Eliaquim, o rei Ezequias pediu para que ele fosse negociar com o mensageiro da Síria para tentar um tratado de paz, para eles não entrarem em guerra. Então, o que Deus diz sobre esse homem é: será naquele dia, Isaías 22:20, que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com o cinto, e entregarei nas suas mãos o domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Sabe o que aconteceu? Eles foram até os muros negociar, o Eliaquim foi à frente, ninguém viu chave nenhuma, ninguém viu coisa alguma, mas Deus estava colocando uma autoridade sobre ele. E quando ele vai negociar, os mensageiros não aceitam e blasfemam ainda mais contra Israel e contra o Deus de Israel. Então aparentemente está tudo perdido, eles vão vir para cima de nós e vai arrebentar com tudo aqui. Mas sabe o que aconteceu quando os mensageiros foram embora, dizendo que iam atacar e destruir Israel? Naquela noite Deus enviou um anjo só e feriu a 185 mil soldados assírios, que foram dizimados. Israel não levantou uma espada, porque Deus é quem tem a chave de Davi. Aleluia! E quando ele fala dessa chave de Davi, isso representa a autoridade e poder. Como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém pode fechar, ele fecha e ninguém consegue abrir. Cristo colocou a chave do reino sobre a igreja. Então em Mateus, naquela conversa com Pedro, ele diz: Pedro, sobre esta pedra, ou seja, o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou construir, edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por isso que o pessoal diz que o São Pedro fica um molho de chave na porta do céu, abrindo para o pessoal entrar lá. Mas Deus não deu as chaves do céu para o São Pedro, Ele deu as chaves de Davi, que simboliza a autoridade para a igreja. E quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, irmãos, a ideia não é da igreja colocando cadeado, colocando tranca e colocando alarme, câmera na porta, escondidinha lá. A ideia é do inferno colocando cadeados inutilmente, tentando impedir o avanço da igreja, que vai ser inútil. A igreja vai avançar, porque as portas não prevalecerão. Deus colocou a chave sobre a igreja, a autoridade sobre a igreja, há uma autoridade para a sua vida. A autoridade não quer dizer carteirinha, irmãos. Você é filho de Deus, a chave está sobre a sua vida. Você pode ministrar sobre alguém, você pode trazer alguém ao conhecimento de Jesus, você pode orar para o inferno, você pode repreender uma pessoa que estiver endemoniada. Você tem as chaves na sua mão. A gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter bens, mas nós temos a autoridade que Jesus nos deu. Amém, irmãos? Aleluia. Depois Deus vai dizer: eu conheço as tuas obras, no versículo 8. Como ele diz em todas as cartas, Jesus conhece em primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia. Então essa igreja, como disse, não teve censura. Ele diz: eu sei o que você está fazendo, ou seja, que existem boas obras. Eu sei como você está fazendo, ou seja,
As obras estão sendo feitas em sinceridade e transparência. Eu conheço as tuas obras. Deus está dizendo: eu sei por que e para quem vocês estão fazendo. Ou seja, a motivação está correta. Vocês estão trabalhando porque amam a Deus e estão fazendo tudo para a glória dele. Então não há censura. Eu conheço as suas obras. Vocês estão fazendo obras boas, mas não somente obras boas, vocês estão fazendo com sinceridade, e a motivação está correta. É isso que conta na nossa vida e nossa carreira. Não é o quanto se faz, é o porquê se faz, para quem se faz, com qual motivação se faz. Amém, irmãos? Se cantamos é para a sua glória, se pregamos é para a sua glória, se adoramos é para a sua glória, se ofertamos é para a sua glória, se carregamos bancos é para a sua glória, se ajudamos em alguma coisa é para a sua glória, se levamos cestas básicas é para a sua glória. Tudo o que fazemos é por Ele e para Ele. Amém, irmãos? Essa é a motivação. É isso que faz com que a gente caminhe na presença de Deus sem vacilos, sem gangorras, sem tantos tropeços. Porque quando a gente começa a olhar para cá, olhar para lá, é que nem Pedro que estava andando na água, andando sobre as águas. Deus fez um mar via piso, enquanto ele estava olhando para o centro, para o foco, para Jesus Cristo, ali estava à sua frente, naquele mar bravio. Quando ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a olhar para a água, quando ele começa a olhar para os caras gritando atrás, ele começa a afundar. Então, se a nossa motivação em servir estiver centralizada em Jesus, irmãos, a gente vai seguir. A gente vai seguir. Por isso que o profeta Isaías já dizia lá: este é o caminho, não desvie dele, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente. É isso que Filadélfia nos ensina. É isso que fez com que Deus não trouxesse censuras duras como foi para as outras igrejas. Depois ele diz assim para Filadélfia: vocês têm pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Portas abertas representam acessos e oportunidades. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mesmo você tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Olhando para isso, irmãos, é melhor ter pouca força e contar com Deus que abre o acesso. Amém? Às vezes pessoas estão cheias de força, mas não estão contando com Deus que tem a chave de Davi e que abre o acesso. Deus nos abriu a porta da fé. Em Atos 14, 27, Deus abriu aos gentios a porta da fé. Deus abriu a nós a porta da fé. E uma vez aberta essa porta da fé, as outras portas, irmãos, é questão de tempo. Elas vão se abrir. E não é pela nossa força, é porque Deus tem o acesso. O próprio Senhor Jesus disse em João 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Às vezes nós nos preocupamos com alguém que possa fechar. Não preocupe, irmão. Se ele pôs a porta aberta, ninguém pode fechar. E se ele fechar, também ninguém pode abrir. Amém, irmãos? Às vezes, rivais. Nós não precisamos nos preocupar com concorrência e com rivais, porque Deus colocou diante de nós uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Mas eu sou pequeno demais, não tem problema. Você tem pouca força. Faz o seguinte: guarda a palavra, porque Deus vai abrir o acesso para a sua vida. Deus vai abrir portas para a sua vida, portas das mais diversas áreas. Deus vai abrir portas. O texto vai dizer: você tem pouca força. A fraqueza aqui não está sugerindo pecado.
Jesus não fala de erros da igreja, mas ele fala que talvez fossem poucos em número, fosse uma igreja pequena, e talvez uma igreja que também não tivesse poderio financeiro, ou limitado na capacidade, no conhecimento, na cultura da teologia. Esse penso que pouca força está ligado a isso, ou pouca gente, poucos em número, ou pobres na cultura, ou pobres no dinheiro, limitados na capacidade, sei lá. Mas não interessa o que temos de limitação, irmãos, nós temos um Deus que não tem limites. E é isso que nós temos que entender pelos olhos da fé. A nossa limitação é muito grande, a nossa força ela é pequena, os nossos pés não alcançam longe, os nossos bracinhos são curtos, mas o nosso Deus domina sobre tudo e sobre todos, e Ele vai aonde a gente não chega, Ele realiza aquilo que a gente não consegue, e Ele torna possível aquilo que é impossível, e Ele chama as coisas que não são como se já fossem, e traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! Quando reconhecemos essa pouca força, também temos que levar a nossa confiança mais e mais a depender de Deus e da sua força. Então Paulo nos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele está se queixando com Deus, porque ele disse assim: eu tive revelações tremendas de Deus, e para eu não me exaltar, para eu não ficar metido a besta, Deus colocou um espinho na minha carne para não me gloriar. E esse espinho parece um mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando. E eu orei 3 vezes para Deus tirar. E a resposta de Deus foi: não tiro, porque a minha graça te basta, Paulo. Aí Paulo escuta que a minha graça te basta da parte de Deus. Ele diz: então tá bom, de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas calúnias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É na nossa pouca força que Deus mostra o que Ele é, irmãos. São os momentos em que eu estou sentindo assim: Deus, se eu orar por alguém doente, eu acho que morre. Se eu orar por alguém que está são, acho que fica doente. Se eu orar por alguém em depressão, acho que a pessoa se mata. Hoje, Deus, eu estou de um jeito assim, que eu estou mal. São nesses momentos que Deus mais usa a minha vida. Não é quando eu estou cheio, nossa, hoje eu quero pregar, hoje eu estou cheio de Deus, eu vou encontrar alguém na rua falar de Jesus, vou ver meu vizinho falar de Jesus. Às vezes não acontece muita coisa, às vezes quando eu estou me sentindo fraco é que Deus mostra que Ele é na minha vida. Porque um dos motivos disso é que Ele não vai dividir a glória dele, nem comigo, nem com você, nem com um pregador conferencista, com ninguém. Qualquer um que for dividir a glória com Deus já caiu, é questão de tempo. Porque nós temos pouca força. O que importa é se estamos guardando a sua palavra e confiando no seu nome. Amém? O texto vai dizer que tinha pouca força, mas guardaram a palavra e não negaram o meu nome. Então, apesar das suas limitações, apesar das limitações que eles tinham em Filadélfia, eles se mantiveram fiéis, guardaram a palavra de Jesus. Então, a questão não é ser forte, a questão não é ser mais ou menos, a questão é guardar a palavra e uma fidelidade a Deus. A gente vive um tempo, irmãos, de uma volubilidade, sabe? As pessoas são volúveis. O Evangelho virou um negócio assim tão superficial. Eu estava lendo um livro interessantíssimo de um pastor presbiteriano. Ele fala do desafio da igreja nos tempos da pós-modernidade. Aí ele fala sobre o pragmatismo, ele fala sobre o consumismo, ele fala sobre vários valores aí, sobre o hedonismo que estão entrando na igreja e as pessoas nem sabem o que significa. Aí tem um capítulo que fala do consumismo que eu achei interessantíssimo. Eu fiquei meditando naquilo e falei: puxa, é assim mesmo. A gente vive um mercado globalizado em que, a partir da Revolução Industrial dos anos 30, dos anos 40, as pessoas começaram a migrar para os grandes centros em busca de uma vida melhor, de mais conforto. Com isso, as indústrias também tiveram que ir para os grandes centros, e aí os empregos foram providos, e os produtos que estão sendo fabricados precisam ser consumidos, porque tem que sustentar essa mão de obra que não para de chegar, e virou esse círculo. O consumismo começou aí. A
Aí no final dos anos 60, ali o marketing ganhou uma força tremenda. Os profissionais de marketing, uma das faculdades que mais tem os seus pretendentes é a faculdade de marketing. E aí começou-se a fazer um estímulo ao consumo. E o que acontece com esse estímulo ao consumo? Tudo vira consumo. E sem perceber, parece que a igreja virou também um mercado de consumo. Ou seja, eu venho para a igreja, mas eu não venho preocupado com aquilo que Deus vai falar comigo. Será que consertaram o ventilador? Será que não vai estar muito quente lá dentro? Quem que será que vai pregar hoje? Parece que a gente vem preocupado não com o que Deus vai falar com a gente vem como um cliente que vai consumir um produto. Sem perceber, irmãos, sem perceber. E quando a gente sai como quem também consumiu o produto. Às vezes você foi num bom restaurante, comeu bem, e você fala, paguei caro, mas olha que comida maravilhosa, eu pagava de novo. Só que às vezes você vai e nem paga tão caro e come mal, você fala, nunca mais eu volto nesse troço aqui, coisa ruim, comida ruim, um lugarzinho terrível, eu não venho mais aqui. Vi até umas bichos andando lá, barata, não volto mais aqui nesse lugar para comer. Então às vezes a gente sai também mais ou menos assim, de um lugar como esse, dizendo, a palavra foi boa, mas teve uma parte que eu não concordei não. Tal. E aí aquilo que eu não concordei vira o assunto. Mas aquilo que Deus falou, ou que quis falar, não é o assunto, é aquilo que eu não concordei. Então a gente vai reclamando do produto que a gente consumiu. Puxa, cantou de novo essa canção, caramba, mas você sabe cantar essa? Mas de novo o pastor parece que ele repete o mesmo testemunho do Neuzona toda vez que ele vai falar, ele vai dizer. De novo, pernil! Eu não aguento mais falar do pernil, não faz tempo que eu não falo, né? Então parece que a gente vem consumir um produto e sai dizendo como alguém que foi ao teatro e assistiu uma peça, gostou ou não gostou, como quem foi ao cinema, no filme, os efeitos especiais do Noé foram maravilhosos, o filme é ridículo. E a gente vai trazendo essa cultura do consumo para dentro da igreja. Então a gente vai na outra igreja, puxa, que igreja, olha só, o grupo de jovens, eu fui pregar na igreja sábado lá, eu subi dos jovens para cantar, eu falei, meu Deus, eu tive que sair, descer, porque eram umas 80 pessoas, assim, não parava de subir, ficou gente nos corredores, no sábado à noite, eu nunca vi um negócio daquele. Igreja Eldorado, CPB, Eldorado, Diadema. Aí a gente fica assim, puxa, que igreja, o pessoal cantou, e foi desde os hinos da harpa até o pagode, tudo que foi ritmo, até uns 15 louvores lá. Eu quero ver se o povo me aguentar para pregar depois. Eu não vou economizar também não. Vou falar tudo. Mas você vê assim, que bênção, meu. E o pessoal escutando eu pregar, e ninguém pegava o preço de olho no relógio, ninguém andava, ninguém se mexia, todo mundo quieto. Nossa, que bacana a igreja. Parabéns, pastor Joel, que bênção, igreja. Sábado à noite, 250 pessoas na igreja no sábado. Caramba! Então a gente volta meio assim, eu consumi um produto legal. Não é Deus falou comigo. Deus mexeu comigo. Deus mudou algo dentro de mim. Irmãos, desperta para isso. Qualquer dia eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Nós não estamos aqui, isso aqui não é um produto, você não é um cliente. Essa palavra é a boca de Deus falando conosco, e você é um filho de Deus que Ele chamou e trouxe aqui não por um acaso. Você planejou estar aqui, talvez hoje à tarde você decidiu estar aqui. Na eternidade Ele já tinha decidido que você estaria aqui hoje. Não é acaso, Ele falou, eu quero você aqui para me falar o coração. Isso não é um produto, Ele quer mexer com o teu coração, mexer com a tua vida, e quer nos trazer não para uma relação volúvel, de alguém que come um restaurante, se gostou volta, se não gostou não volta, de alguém que vai ao cinema, se gostou do filme, assiste de novo, se não gostou não assiste mais. Isso não é produto, irmão. Nós estamos lidando com o reino de Deus, é coisa eterna, que não tem fim. Amém, queridos? Não é essa mentalidade de produto, ali é melhor, aqui não. Deus está falando conosco, Deus quer mexer conosco, Deus quer nos transformar cada vez mais, Deus quer mexer com a nossa vida. Eles tinham pouca força, mas tinham um grande compromisso.
Amém, irmãos? Eles tinham pouca força, mas um grande compromisso. Então talvez não fossem profundos no conhecimento, talvez não tivessem tanto tempo de crente, tanta experiência de igreja, talvez não fossem tão entendidos, talvez não tivessem nem dinheiro para pegar um camelo no táxi para vir para a igreja, em condução coletiva, uma carroça táxi para vir para a igreja, não tinha, mas eles tinham um grande compromisso. Haja em nós, irmãos, pouca força, mas um grande compromisso. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho de Jesus Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Paulo tinha um grande compromisso. Ele diz assim: olha, quando eu sou fraco, eu me sinto forte. Eu sou fraco, mas eu tenho um grande compromisso. Eu tenho um espinho na carne que a Bíblia não fala. Alguns dizem que era um problema nas vistas, outros dizem que era alguma tentação, outros dizem que era algum tipo de enfermidade, outros dizem que Paulo queria casar, não queria casar, outros dizem um monte de coisa, mas ele tinha algo que o incomodava muito, mas não mexia com o seu compromisso. Eu não me envergonho do Evangelho. Você pode ter pouca força, mas tem um grande compromisso. Haja em nós pouca força, mas um grande compromisso com Deus. Aleluia, aleluia. Passando um pouco mais para adiante, o texto vai dizer que guardaram a palavra da minha perseverança, ou da minha paciência. Ou seja, o pessoal em Filadélfia era gente que decidiu ir até o fim. Coisas que eu falo muito aqui. Como você não está consumindo um produto, você não vai dizer de novo, o pastor vai falar isso. Eles não desistiram. A mentalidade desistente, irmãos, é algo que está levando as pessoas também nesse mundo do século XXI, nessa coisa volúvel, nessa coisa assim, descomprometida. Eu caso, mas se não der certo eu separo. Eu entro na faculdade, se não der certo eu tranco. Eu começo a fazer inglês, essa coisa apertar, eu paro. Eu começo a aprender isso, eu leio um livro, no meio eu paro também. E a gente vai viver nessa vida que nada termina, nada vai até o fim. Eu começo o ministério, eu largo, depois eu volto, depois eu largo de novo, aí eu entro, depois eu saio, eu vou, depois eu volto. A gente não tem uma firmeza, uma constância. E o texto vai dizer para essa igreja que não teve censura: vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas se retrocedermos, a sua alma não tem prazer em nós. Agora, nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Nós somos daqueles que não voltam atrás, que caminham. O texto vai dizer a Filadélfia, Jesus vai dizer a Filadélfia: eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Os discípulos em Filadélfia, os homens de Deus e mulheres ali, seriam guardados de um período de provação que afligiria o mundo, alguns instantes depois, inclusive Jerusalém. Isso pode ser uma referência à perseguição no reinado de Domiciano, que a gente vai falar mais adiante, no outro dia. Centenas e centenas de pessoas morreram no ano 70. Dizem que estimativa de 1 milhão de pessoas. E Deus disse: eu vou guardar vocês desse período de provação que vai afligir o mundo. Para nós isso, irmãos, essa hora da provação que há de vir sobre o mundo, segundo alguns estudiosos eruditos, é um aviso aos cristãos dos últimos dias. Eu vou te guardar da provação que está para vir sobre esse mundo. É um aviso aos cristãos do século XXI. Jesus está dizendo: a grande tribulação está por vir sobre esse mundo. O anticristo está para se revelar sobre este mundo. Haverá uma tribulação como nunca houve. Mas se
você estiver em mim, estiver preparado, eu vou te guardar dessa grande tribulação, porque antes do anticristo se manifestar, eu vou arrebatar a minha igreja. Aleluia! Eu vou te guardar. Depois o texto vai dizer: venho sem demora. A vida de Jesus traria alívio. Eles já estimulavam uns aos outros com essas palavras lá no primeiro século. Para eles já era o fim dos tempos. Aliás, no contexto bíblico, Jesus encarnando aqui 2000 anos atrás já era o fim dos tempos. Já era o fim dos tempos. A vida de Jesus traria alívio sobre os perseguidores. Para nós, ela vai resolver todos os nossos problemas. Amém? Então você pode ter um consolo. A gente aqui não faz uma propaganda enganosa de um produto que não funciona. Ou seja, Deus vai resolver tudo na sua vida. É só você vir aqui. É só você vir no culto, a gente vai orar e tudo vai dar certo. E fazer que nem os doidos fazem. Vou estar jejuando o dia inteiro pela sua vida. Pode vir que a sua vida vai mudar. Não. Mas Jesus diz: eu venho sem demora. Quando Ele vier, aí está tudo resolvido. Você que chorou muito ou está chorando ainda, acabou o choro. Você que tem sentido dores, acabou as dores. Você que sofreu decepções, traições e tudo mais, acabou tudo isso. Todas as coisas serão passadas e tudo se fará novo. Vai resolver tudo. Eu venho sem demora. O texto continua dizendo: guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos de Filadélfia teriam que fazer a sua parte. Ele prometeu tudo isso, mas disse: olha, guarda o que tens. O salmista, no Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dispensou a sentinela? O Senhor é quem vai fazer, mas Ele não dispensa o sentinela. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Dispensou os construtores? O Senhor vai fazer a obra, mas os construtores têm que trabalhar. Então guarda o que tens. Fala de enfrentar tentações e alguns riscos que podem levar embora a nossa coroa. Essa coroa fala do prêmio que receberemos lá. A gente não sabe o que vai ser essa coroa. Isso